Como eu saí de um loss no início do dia para um gain de mais de 47 pontos corridos no dólar, fora as posições de alavancagem e desalavancagem, é isso que eu vim mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Na verdade, o vídeo de hoje é uma aula atendendo a demanda dos meus colegas da turma lá do Instagram, que me perguntaram muitas informações a respeito do que aconteceu na nossa leitura para mercado e como o mercado se desenrolou no primeiro horário da manhã do dia, e eu não consegui responder porque eu estava, de fato, com algumas operações abertas que precisavam, demandavam da minha atenção. Então, para me responder, ser mais clara, objetiva e otimizar o meu tempo, eu vou gravar esse vídeo em resposta a todos e também em resposta à enquete que vocês optaram por ter uma aula a respeito de como que o mercado funcionou no dia de hoje. Então, vem comigo para a minha tela do gráfico, que eu quero compartilhar algumas informações relevantes para vocês. A primeira coisa que nós vamos observar, turma, é que no período da leitura pré-mercado, eu passo para vocês alguns preços, né? Tecnicamente, eu passo para vocês os meus preços, os preços que eu projeto para fazer uma operação no dia. O que eu falei para vocês no dia de hoje na leitura pré-mercado é o que nós vamos agora entender o que foi que aconteceu. Deixa eu liberar os estudos aqui. Então, esse aqui é o gráfico do dólar que eu compartilhei com vocês no início da manhã, da nossa leitura para mercado, e eu disse assim, turma, é o seguinte, o mercado hoje não tem muitas motivações que levem o valor do dinheiro a oscilar, a fazer grandes oscilações. Então, como hoje é um dia mais tranquilo na agenda econômica, existe uma grande chance do mercado ficar lateralizado dentro desse retângulo aqui, que está demarcado entre a região do 22,5 e a região do 905, que é uma região mais líquida, mais trabalhada pelos grandes participantes do mercado desde a sexta-feira da semana retrasada. Então, existia grande chance, grande potencial do mercado ficar aqui dentro. Outra informação que eu falei para vocês foi que, para mim, a região do 995 era uma região de valor, a região do 900 bola era a região de maior valor, como uma região de suporte nesse dia, que dentro dessa região de liquidez o preço mais importante era o 15, e que acima desse preço eu teria essa região aqui como sendo uma região de valor, que é a região entre o 33, entre o 35 e o 37, tá? Eu mexi aqui, né? A região entre o 35 e o 37. Maravilha. Então, essa aqui foi a leitura que nós fizemos no pré-mercado hoje pela manhã. Então, aqui seria uma região de resistência, região de suporte. São essas duas, com um destaque principal para a região do 900 e o preço de valor do dia, o 15 aqui embaixo. Então, o que aconteceu na abertura do mercado, turma? E o que foi que eu fiz? Como eu sempre digo para vocês, eu faço o meu operacional exatamente aquilo que eu converso com vocês, tá? A minha projeção é aquela que eu compartilho com vocês. Na abertura do mercado, o mercado respeitou aqui a região do 17,5 como região de suporte, né? Algumas vezes. Porém, quando o mercado veio fazer esse movimento aqui no preço de abertura, como eu tinha essa projeção para o mercado trabalhar dentro da região de liquidez, minha primeira operação no dia foi uma venda exatamente aqui na região do 25. O mercado estava lateralizado. O primeiro movimento que o mercado veio buscar o ajuste aqui na região do 25, eu entrei, então, agredindo uma venda. O mercado me pagou uma parcial, minha parcial estava logo aqui na região do 22, pagou uma parcial aqui, mas eu optei por não fazer a parcial porque eu queria descer com a mão cheia, tá? Então, como era um dia de lateralização, de possível lateralização, eu optei por não fazer a parcial. Posteriormente, o mercado veio respeitar a mínima, ele fez um novo teste na região de liquidez, na região de suporte aqui do 17,5, respeitou a região do suporte no 17,5, e aí ele veio absorver todo o movimento. Quando esse movimento aconteceu, aí sim eu fiz uma parcial na região do 22, tá? Então, o meu preço médio ficou um pouco acima aqui na região do 27. Mesmo assim, meu preço médio de entrada na região do 27, eu não saí da operação no stop gain. Eu deixei o meu stop um ponto acima na região do 28,
Por que, Rebeca, que você fez isso? Porque o 27,5, turma, era uma região de preço já trabalhada pelo mercado anteriormente, tá? Vou aumentar aqui a espessura dessa linha e vou deixar claro aqui para vocês onde que estava o meu preço médio e aonde eu estopei. Então, o meu preço médio estava na região do 27, eu estopei aqui no 28, tá? Um ponto de stop, mais um ponto de stop que não precisaria ter acontecido, tá, turma? Por que não? Porque, cadê? 27 aqui. Aqui era a minha entrada, aqui foi meu stop. Por que que não precisaria? Porque eu demorei a fazer a leitura da informação que moveu o mercado, tá? Quem fez esse movimento de alta do dólar aqui foi um player muito específico no dia de hoje pela manhã. Então, vou trazer essa informação para compartilhar ela aqui com vocês. Deixa eu duplicar aqui a minha janela. Dupliquei. Agora, deixa eu trazer ela para essa outra tela aqui para compartilhar com vocês. Pronto. Eu vou colocar essa tela paralelo aqui ao gráfico do dólar, porque eu quero mostrar uma informação para vocês, que é uma informação muito importante, tá? Então, turma, se eu tinha uma região de suporte aqui, eu poderia ter tentado vender novamente esse mercado aqui. Poderia ter tentado vender novamente esse mercado aqui e poderia ter tentado vender esse mercado novamente aqui. Por que, Rebeca, que você não vendeu na região do 37, não vendeu no 42 e deixou para vender na região dos 52? Turma, uma das principais qualidades que um especulador do mercado deve ter é, primeiro, saber ler o que o mercado está fazendo, saber ler o que o mercado está te mostrando. E a segunda e principal qualidade que você deve ter, além de você saber ler o mercado, é você ter a capacidade de se adaptar. Eu falei para vocês que eu tinha a região do 900 como uma região de suporte, eu tenho demarcado a região do 902 como uma região forte de frequência para esse movimento anterior, que agora precisa ser ajustado. Porém, meu objetivo era fazer uma compra nessa região, compra essa que não foi possível, que não aconteceu. O mercado tinha a região do 15 como uma região de valor, porque era uma região muito líquida, muito específica do mercado, era um preço específico, não era nenhuma região, é um preço específico de valor do mercado. E eu gostaria sim de ter vendido esse mercado para carregar até essa região. Porém, entretanto, o que aconteceu nesse movimento de alta aqui foi um movimento de agressão específico que foi feito, realizado por um único player, que foi o Bradesco. Posteriormente, a UBS e a Ativa entraram nesse movimento junto com o Bradesco. Mas o Bradesco ligou um robozinho aqui e esse robozinho começou, então, a efetuar compras contínuas no dólar cheio. Rebeca, como que você sabe que esse movimento aconteceu no dólar cheio? Olha, eu deixo sempre aqui, já falei para vocês, algumas ferramentas de fluxo no dólar, no mini dólar e outras no dólar cheio, justamente para que eu tenha a sensibilidade de identificar qual dos dois que está realmente conduzindo a movimentação de preço naquele dia. E hoje, o volume que movimentou o preço do dólar foi o volume que foi negociado no dólar cheio e por um player muito específico. Eu vou configurar aqui para que vocês possam ver junto comigo o que foi que aconteceu até às 11 horas da manhã, tá? Prontinho. O que nós temos aqui é a evolução das participações dos players no tempo, tá? Então, eu vou colocar aqui no dólar cheio e eu quero que você veja essa informação aqui junto comigo, tá? Esse aqui é o movimento, essa linha aí azul aqui, é o movimento que o Bradesco fez até às 11 horas da manhã, tá? Até às 10h59. Eu vou ampliar até esse tempo aqui para vocês verem o movimento posterior, tá? Vou colocar aqui até às 13 horas, ok. Então, até às 11 horas da manhã, às 11h40 aqui, o player que mais agrediu o mercado aqui, ó, foi o Bradesco. Quem veio fazer esse movimento foi o Bradesco aqui em amarelo, tá? O Bradesco mudou para o amarelo aqui, quem entrou no azul foi a Ativa. Então, esse movimento aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, de alta até às 11 horas da manhã, quem fez foi o Bradesco. A Ativa entrou logo em seguida
pegando esse mesmo movimento que o Bradesco, assim também como a UBS fez isso, pegando o movimento do Bradesco aqui no período da manhã, com as agressões de compra. Se você observar aqui, turma, ó, esse movimento aqui, feito entre a abertura do mercado e até as 11 horas da manhã, nessa linha amarela do Bradesco, se assemelha muito, ó, vou tirar aqui todos os meus estudos e todos os indicadores, ó lá. Olha como esse movimento do Bradesco se assemelha muito com o movimento do dólar, tá? Por exemplo, a primeira forte agressão do Bradesco aconteceu exatamente no momento em que eu estopei a minha operação, por volta de 9h15. Quando eu vi o Bradesco comprando aqui até a região onde eu queria vender, o 25, e posteriormente eu vi ele vendendo, olha só como às 9h12 o Bradesco começa a vender e vendeu até às 9h19, às 9h20. Quando ele volta, retoma a sua posição de compra. Aqui foi exatamente nesse horário, veja só, foi exatamente nesse horário, das 9h10, que eu fiz a minha primeira venda no dólar, e aí o mercado caiu. Quando o Bradesco retoma as suas compras, o mercado fez um movimento de alta. Então, observe como esse desenho em amarelo aqui, ó, forma o primeiro movimento do dólar de alta, a correção, que foi esse movimento de baixo aqui, e depois, quando ele retoma as suas compras, o mercado começa a fazer exatamente o mesmo desenho que o dólar fez, tá? Se você pegar aqui, por exemplo, ó, esse movimento de leve realização no dólar foi às 10h18, que foi exatamente aqui na região, quando ele alcança a região dos 42, que era um ponto de resistência. Só que perceba que ele fez apenas um movimento de realização e posteriormente ele retoma a sua compra. E por isso não justificava eu fazer uma venda aqui contra o player que estava conduzindo o movimento do dólar, no dólar cheio, que é uma agressão muito maior, muito mais relevante do que o mini dólar. O que acontece aqui quando a gente chega por volta das 11 horas? Lembrando que o mercado americano agora abre às 11h15. Foi esse que andou aqui o movimento de abertura do mercado americano. Mas veja só, o que nós tivemos aqui? Às 11 horas, 11h02, nós tivemos o pico de movimento das agressões de compra do Bradesco. E aqui, exatamente nesse horário aqui, de 11h40, nós começamos a ver, então, uma realização do mercado. Em que momento foi isso, turma? Nas 11h34, 11h40, o Bradesco começa, então, a fazer a sua realização. Até então, o mercado estava aguardando nessa linha amarela. Você vê que ele tem uma leve retração aqui, depois ele volta a comprar de novo, cai com uma leve realização, volta a comprar de novo. Quando o mercado entende que o Bradesco começou de fato a realizar, o mercado lateraliza nessa região das máximas aqui. Perceba que entre as 11h35 da manhã e até às 1h da tarde, foi o período em que ele praticamente desceu ali de 3,28K de negócio para 2, deixa eu clicar aqui, isso, pronto, para 2,60K de negócio. Então, entre o período que ele estava aqui na máxima e 1 da tarde, foi o horário em que ele foi realizando, então, a sua posição. Tá? Fora ele, quem mais entrou nesse movimento de alta aqui, como entendeu o que o Bradesco estava fazendo? Nós tivemos a Ativa. A Ativa, inclusive, foi uma das grandes compradoras aqui no mini índice, no mini dólar também, tá? Então, às 10h15 da manhã, 10h17 da manhã, mais ou menos nesse horário em que houve um grande fluxo do Bradesco, um rompimento dessa máxima anterior, que era um ponto de resistência, nós vimos, então, a Ativa começar a agredir compra. Então, 10h15, 10h17, 10h22, 10h40 da manhã, quando chegou aqui nesse horário das 11 horas da manhã, você vê ela fazendo uma pressão, exercendo uma pressão grande sobre o dólar cheio, na tentativa de um rompimento que não aconteceu, tá? Então,
aqui entre 10,50 e 11,20, você vê a ativa forçando o rompimento para que o mercado fizesse esse movimento de alta, um movimento esse que não aconteceu. E aí isso aconteceu que às 11h30, no horário da abertura do mercado, do mercado americano, nós vimos uma volatilidade desse movimento de alta. Beca, onde foi a sua venda? A minha venda, turma, foi no 4.951, a partir do momento que eu identifiquei essa saída do Bradesco aqui na posição de compra, nas agressões de compra. Ela começou a fazer uma realização, depois fez uma nova compra, começou a fazer uma realização e não voltou mais a comprar. Então, aqui eu comecei a observar essa região como uma região de realização do Bradesco. Como o 4.952 era para mim uma região de resistência, e eu gostaria de ter ficado com o meu preço médio acima dessa região, então eu fiz aqui uma venda no 4.949,5, e aí quando ele tocava na região das mínimas, eu fazia uma desalavancagem. Ele voltou para a região das máximas algumas vezes, eu alavanquei uma dessas vezes, e depois desalavanquei de novo na região do 47, 48, que era a região de mínima, tá? Então, o mercado, se você olhar aqui, por exemplo, para essa informação aqui, deixa eu tirar a centralização aqui, você vai ver que ele precificou muito bem o 48, tá? Então, foi nesse momento em que o Bradesco deixou de operar, deixou de negociar, de agredir compra e começou a realizar a sua posição, onde eu entendi que eu poderia entrar nessa resistência junto com o mercado. Observe que essa resistência aqui, turma, é essa resistência aqui, tá? Uma região que antecede esse gap, essa região sem negócios aqui, tá? Então, é uma região de resistência que o mercado, inclusive, já tinha trabalhado anteriormente e tinha deixado o preço dos 52 como referência, tá? Então, fechando esse raciocínio, esse foi o motivo da minha venda. Quando o mercado estava próximo da abertura do mercado à vista, quando a gente, deixa eu só colocar aqui para vocês os indicadores para vocês entenderem o seguinte. Ó, quando a gente olha para esse mercado aqui, para esse movimento do dólar, o que eu tenho basicamente aqui nesse movimento do dólar são várias tentativas do mercado de perder essa região de liquidez que ele gerou aqui. Que região é essa, Rebeca? Onde a máxima era no 49, aqui embaixo, e a mínima era na região do 47, porém trabalhando bastante a região do 45 e do 44. Então, o que eu precisava? Eu precisava que o mercado ganhasse tração nesse movimento de queda. Essa tração não aconteceu. Então, eu optei por desalavancar um pouco mais na minha operação, visto que nós teríamos a abertura do contrato do mercado americano, desalavancar um pouco mais a operação, colocar a minha posição, né, que até então estava aqui margeando a região dos 52, deixa eu colocar uma linha mais grossa para vocês, ó. Essa aqui era a minha posição, margeando a região dos 52, do 952. Quando ficou próximo do horário da abertura do mercado, e ele veio testar, então, a região do 42, não perdendo a região do 42, então eu optei por fazer uma outra parcial que levou o meu preço médio para a região do 54, do 55, tá? Então, eu fiquei bem posicionada. Se o mercado viesse testar as máximas e rompesse as máximas, era meu time de saída dessa operação. Se ele respeita as máximas e faz um movimento de queda, seria ótimo, porque eu realavancaria, uma vez que caracterizaria aí um respeito ao preço e, graficamente falando, formaria um ponto de resistência apoiado ali no 52, o que muita gente conhece como topo duplo. Então, seria mais uma oportunidade de eu alavancar a minha operação para fazer um movimento de baixa, ou se o mercado fizesse esse movimento abaixo do topo anterior, caracterizaria, então, o famoso pullback, né? Então, o mercado veio, ele fez um pullback aqui, e depois, posteriormente, rompendo a mínima do movimento anterior, ele caracterizaria, então, um pivô de baixa. De todas as formas, reforçaria, então, o meu cenário de venda para o dólar. Até aqui o seu alvo. Gente, o meu alvo se manteve lá na região do 15. E por que eu fiquei lá na região do 15? Posteriormente,
veio aqui buscar, tá? Eu saí exatamente no 15h30, conforme eu postei para vocês nos meus stories lá no Instagram. Vocês viram literalmente a hora que o mercado veio buscar a minha ordem aqui. Por que que eu tenho essa região como alvo? Porque não existe nenhuma base fundamentalista, turma, não existe nenhum contexto macroeconômico fundamental que justifique esse movimento do Bradesco, tá? Esse movimento foi um movimento técnico, foi um movimento tático, a gente nunca vai saber se foi uma zeragem de posição ou montagem de posição, mas fato é que quem mandou nesse movimento foi ele, e esse movimento foi percebido no dólar cheio. Quando a gente vem aqui para o mini dólar, a gente vê esse movimento também sendo executado pela liquidez, pela BGC Liquidez. Então, a liquidez fez esse mesmo movimento que o Bradesco fez no dólar cheio, ele fez aqui no mini dólar. Então, observe que aqui no mini dólar, ó, trazendo esse cenário para o mini dólar, o que eu tenho aqui é a BGC Liquidez fazendo exatamente o mesmo que o Bradesco fez lá no dólar cheio. Ele pegou esse movimento de alta junto com o dólar, assim como outros participantes viram, mas não pegaram, né? Eu, por exemplo, vi, mas não peguei esse movimento de alta, fiquei esperando o movimento de reversão, porque eu já tinha um alvo muito específico para esse movimento, tá, turma? Então, perceba que a BGC Liquidez aqui, ela já estava trabalhando nessa região das máximas às 10h31 da manhã. Às 10h40 da manhã aqui, entre 10h30 entre 10h25 aqui, ó, e às 10h49, ou seja, 10h50 da manhã, ela estava exatamente aqui nessa região. Observe que esse aqui é às 10h35, esse próximo candle na máxima é às 10h45, e aí ela começa a realizar a sua posição também, tá? Se a gente trouxer aqui para o período de hoje, vamos ver como é que são esses plays. No mini índice, a BGC Liquidez, ela está agora com 14K de negócio, depois de ter ficado acima de 20K de negócios às 10h30 da manhã. De lá para cá, ela realizou bastante a sua posição e agora entrou bastante atuação de HFT, a gente pode ver pelo desenho aqui, tá? E aí, a gente tem o Bradesco, cadê o Bradesco? O Bradesco nem está aqui mais, então vamos procurar ele aqui, ó. O Bradesco realizou praticamente toda a sua posição. Deixa eu abrir aqui. Ele realizou toda a sua posição e, nesse momento, o volume de negócios dele está bem baixo, tá? Então, perceba que ele tem aqui 1.480 contratos. Então, é isso, turma. Basicamente, o principal motivador de eu não ter vendido nas resistências que eu tinha demarcado aqui na região do 33, depois do 35, 37, foi exatamente porque eu entendi que alguém estava fazendo esse movimento e eu queria ver o momento, né, entender o momento em que esse participante iria parar, iria sair dessa atuação da compra, para que então eu pudesse fazer a venda que eu esperava para levar o mercado para a região que eu já tinha demarcado como região de suporte para o dia. Gostaria de levar até o 900? Com certeza, turma, gostaria, mas diante desse cenário, desse movimento de alta, não fazia o menor sentido eu tentar carregar essa operação até a região do 900. Então, o preço mais líquido era o 15, o mercado veio buscar exatamente o 15. Turma, e para encerrar, a informação de ouro, o fechamento de ouro que eu posso deixar para esse vídeo, é você compreender como é importante você estancar o mais rápido possível os seus erros dentro do mercado financeiro. Você saber estopar rápido uma operação que está dando errado e saber alongar uma operação que está dando certo é o que vai te fazer sobreviver no médio e longo prazo, se você deseja continuar especulando dentro do mercado financeiro. Entender o porquê você fez isso pode ser depois, mas a sua primeira ação é: se o mercado não fez aquilo que você projetou, se o mercado não foi em direção àquilo que você desejava, você precisa estancar o seu erro o quanto antes. Percebam que o meu cenário era de busca pela região de liquidez, porém, eu fiz uma venda no suporte que não foi respeitado. Imediatamente, eu saí dessa operação. Após fazer uma negociação para ficar no preço médio mais confortável, o meu stop ficou em 1 ponto. Então, eu peguei 1 ponto de stop no início do dia e carreguei uma posição por mais de 47 pontos
no final do dia. Então, entendam que saber estancar um erro quanto antes e saber prolongar o acerto o máximo possível, claro que demanda um conhecimento da leitura do movimento de mercado, porém, qualquer pessoa, por mais principiante que seja, se ela estancar rapidamente os seus ganhos e as suas perdas e prolongar os seus ganhos, ela sempre vai ser lucrativa dentro do mercado financeiro. E essa é a chave do sucesso para todos que desejam especular dentro do mercado financeiro. Eu espero ter ajudado, colaborado com a leitura de vocês do dia de hoje e um forte abraço. Não esquece de curtir esse vídeo, porque eu parei de trabalhar no mercado financeiro e vim gravar para vocês, para poder contribuir com o crescimento de vocês dentro do cenário de especulação no dólar futuro, tá? Então, um forte abraço, passem a observar quem são os participantes que estão movendo o preço, porque isso pode ajudar bastante daqui para frente.